Hoje eu vou falar do livro A Peste, um dos melhores livros já escrito pelo escritor Albert Camus, que fala sobre as dificuldades de uma pandemia, mesmo em 1947. Esse livro conta a história do Dr. Hughes, um médico da Argélia que luta contra a peste negra. Fica ligado que eu vou contar melhor como isso tem a relação com a pandemia que nós passamos, mesmo que o livro tenha sido escrito décadas atrás. O livro começa contando a história do Dr. Hughes, que tem uma esposa doente, que deixa a cidade para ir na capital se tratar. Uma infestação de ratos mortos aparece na cidade e isso começa a assustar os habitantes da cidade. Isso também dá um clima meio dark pro livro e a gente começa a sentir um pouco a atmosfera do livro e como isso começa a abalar um pouco a estrutura dos habitantes daquela cidade. O livro é bastante filosófico, já que o próprio escritor é um filósofo. Ele explora bastante o sentido da vida e o sentido de se trabalhar e buscar a própria vida e a existência como uma maneira de estar vivo, com certo ceticismo dos próprios habitantes da cidade em aceitarem que eles estão passando por uma infestação da peste negra. Vocês podem imaginar como isso se relaciona um pouco com o próprio coronavírus e como que eles relutaram em aceitar que eles estavam passando por uma endemia de uma doença que teria sido erradicada há anos atrás. No começo do livro, a cidade adota uma espécie de isolamento muito mais brando do que o normal. O isolamento em si não é tão radical e acaba sendo mais tranquilo, mas ao longo do livro ele começa a se tornar mais radical e mais extremo. E a gente começa a ver as implicações disso para os habitantes da cidade. E isso começa a demonstrar um pouco o que a gente passou também há alguns anos atrás, com as próprias implicações sociais, culturais e emocionais da pandemia do coronavírus. Eu acho que esse livro foi extremamente importante para mim, para transformar em palavras o que eu não conseguia transformar na época da pandemia, porque ele foi um livro que soube demonstrar bastante como funciona uma pandemia em si e como as pessoas se tornam frágeis diante da iminência da morte. O aumento da peste no livro faz as pessoas se tornarem mais hostis e mais amedrontadas diante a vida. Então elas param de sair, elas começam a se tornar mais hesitantes na própria vida e elas começam a perceber que a própria iminência de morte está próxima. Os dias vão se passando e a peste não erradica, pelo contrário, ela vai só aumentando cada vez mais. A dificuldade de se comunicar com as pessoas ao redor e as pessoas que elas amam se torna maior. No livro, as cartas, as correspondências são proibidas. Então você não pode se corresponder com pessoas do lado de fora, o que é totalmente diferente com a própria pandemia do coronavírus, onde a gente tinha a internet, mesmo que ela não suprisse totalmente a nossa necessidade de contato físico e contato social, ela ajudou bastante a suprir certa necessidade social. Enquanto no livro já não tinha essa maneira de suprir o contato social. Então as pessoas ficavam muito isoladas no próprio canto. E o livro vai contando a história de um grupo de funcionários públicos a partir de uma espécie de organização de saúde que é criada na cidade para combater a endemia. Cada vez mais as mortes vão se tornando mais violentas e eles passam por situações mais difíceis. Por exemplo, no livro uma criança morre e nisso eles se veem na iminência de um peso filosófico, um absurdismo que é muito característico das obras de Camus. E eles começam a se questionar sobre a própria questão da vida e da morte e do sentido da própria vida. O isolamento do livro é um pouco diferente do isolamento do coronavírus. Ele serviu bastante para demonstrar como que diante das situações drásticas e diante de situações parecidas, o ser humano se vê diante das mesmas questões que são extremamente relevantes para a vida e para a morte.
questões que nos ensinam a serem pessoas melhores e que nos ensinam a solidariedade. No livro, os personagens estão constantemente tentando lutar contra a peste e tentando fazer com que ela seja erradicada. E eu acho que isso é o cerne do livro. É a tentativa de fazer com que as pessoas se tornem mais fortes diante das dificuldades. E eu acho que isso é o cerne também do absurdismo. Apesar do absurdo da vida e dela não fazer sentido algum, o sentido se busca na interação humana e na necessidade de se criar algum tipo de sentido para si mesmo. Eu acho que nisso Camus foi muito cirúrgico quando ele escreveu A Peste. Eu acho que ele soube muito bem como colocar em palavras algo que para nós a gente só sentiu. Durante o tempo em que eu li esse livro, ele se tornou o meu favorito, porque ele trouxe reflexões por muito tempo eu não soube colocar em minha voz. No fim do livro, a gente chega ao fim da endemia, mas com algumas consequências. Essas consequências se desenrolariam durante anos, eles veriam e pesariam as questões que ficaram eminentes para se resolver. A grande questão do livro, então, acaba sendo o porquê da sobrevivência, o porquê o homem quer tanto sobreviver e por que a vida é tão importante. Bernard Hughes fala sobre a própria ideia de salvar as pessoas e por que ele faz isso. E eu acho que a grande importância disso é justamente na ideia não de solidariedade em si, mas uma espécie de obrigação moral que ele mesmo fala no livro. Uma bondade intrínseca do ser humano. E eu acho que é sobre isso que o livro fala, uma necessidade de ajudar um ao outro. Então, o que você achou? Acha que o livro lembra realmente a pandemia do coronavírus? Ou você acha que não? Você acha que é totalmente diferente? Você leu o livro? Ou você quer ler? Você está buscando ler? Eu vou deixar o link da Amazon. Esse aqui é o livro. Não sei se está dando para ver direitinho, mas eu vou deixar o link do box da Amazon logo na descrição. O preço é um pouco salgado, mas vale a pena. Vem 4 livros de capa dura. Eu vou falar sobre outros livros e vou deixar o link para que você possa comprar. Então, um grande abraço e é isso aí. Até mais.